A graça comum, ela é uma doutrina bíblica, mas ela acaba sempre, pelos reformados, sempre por muitos reformados, ela acaba sendo esticada a tal ponto para permitir todo tipo de coisa demoníaca dentro da igreja, negando assim a antítese clara entre luz e trevas, negando o pressuposto epistemológico de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, negam que bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Então eles esticam a graça comum, pegam algo que é verdadeiro, distorcem, e aí esse Salmo 1, não ande no conselho do ímpio, é aniquilado. E outra canhotagem que ele deu aqui é o roubei, né? Para a esquerda, falar incorretamente é só mais uma expressão cultural também. E aqui eu acho que fica claro que tem a ver com aquela pauta esquerdista do patrono lá dos oprimidos, o Paulo Freire, que pega lá o opressor e oprimido do Marx e traz isso para a gramática também, né? O burguês oprime o proletariado. Eles pegam isso, essa estrutura, e jogam em tudo. O branco agora oprime o negro e a norma culta oprime o povo que fala de modo incorreto. Então esse é o pano de fundo que me mostra que ele tem uma veia bem canhota, né? Bem canhota. Olha outro post dele aqui, ó. Tô aqui ensinando meu filho a ler esse livro preconceituoso que reforça a imagem do preto pobre e do branco rico. Me chamem de mimizento, eu não me importo. Continuo achando que o reforço desse preconceito estrutural, né? Ele só usou a palavra diferente, mas é a mesma ideia aí de racismo estrutural que a esquerda prega. Não é que há pessoas racistas, não. A nossa sociedade brasileira, ela tem uma estrutura racista. As instituições são racistas, enfim. É isso aí. Agora, um outro post do Marcos Telles. E esse aqui, eu acho que talvez seja um dos mais preocupantes até. Antes dos colonizadores chegarem no Brasil, indígenas já eram receptores da revelação natural de Deus, de sua graça comum e de sua providência. Eles chamavam a expressão natural do divino de Tupã. Era primitivo e incompleto. Tá vendo? Ele não disse que era falso, era só primitivo e incompleto. Mas a ideia aqui é dizer que Deus é anterior à catequese. Óbvio que a gente não tem como ter certeza exata do que ele fala, porque eu acho que eles são muito dúbios inúmeras vezes, mas principalmente pensando num contexto esquerdista dele aí, há uma grande chance de que o que ele esteja dizendo é: o Deus Tupã é o mesmo Deus cristão, apenas com um nome diferente. O que significaria dizer que a revelação natural, ela é o suficiente para o homem ser salvo. Sem a revelação especial, sem a Bíblia, eles tinham conhecimento bastante, ainda que limitado, para servir ao mesmo Deus que nós servimos. A dedução lógica dessa ideia é que não precisaríamos de Bíblia no final das contas, não precisaríamos de cristianismo para ser salvo. O cristianismo, a igreja, ou seja, a igreja que é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo e a igreja é a luz por quê? Porque a igreja carrega essa luz. Mas não precisaríamos disso, porque a igreja, de certa forma, a Bíblia só expandiria o conhecimento, mas eles já tinham ali esse conhecimento para a salvação. Então, aquela ali é uma religião incompleta, mas é o mesmo Deus. Então, tal tese levaria o apóstolo Paulo a estar errado quando ele falou: olha, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Tem que ouvir o evangelho para que seja salvo. Esse é o tema dele em Romanos, capítulo 9. E foi por isso que os missionários saíram de suas terras, justamente por acreditar que sem Bíblia, sem o evangelho, a revelação natural não era o suficiente. Precisaria do evangelho para que as pessoas fossem salvas. Elas estavam perdidas. Não é que elas serviam ao mesmo Deus de modo incompleto. Eles, os missionários, acreditavam que essas pessoas serviam a outros deuses. Os missionários chamavam tais homens de perdidos, não de irmãos sem catequese. Tá, ok, agora vamos lá. Vamos falar sobre o vídeo dele, a entrevista dele, lá em que ele falou sobre o travesti. E vamos começar falando o seguinte. Ele falou: olha, apenas fale de Jesus, a gente tem que parar com esse negócio. Antes a gente tinha lá o católico e tinha que ficar falando mal da igreja católica, mal de Maria, para daí então falar de Jesus. Jesus não precisa disso, ele não tem um rival, ele é superior a tudo isso. Nós não precisamos falar de Jesus tendo um antagonista de Jesus. A verdade é o seguinte, todo herege, ele diz exatamente isso. Porque o herege, ele está mentindo, então é óbvio que ele não quer que os seus ensinamentos sejam expostos com uma comparação. A verdade aqui, a mentira aqui. É óbvio que não. Então, por isso eles gostam muito disso, de apenas pregue Jesus e só. Tá, mas só pregar Jesus é expor o erro. Não tem como. A verdade é a exposição da mentira. A luz, ela incide sobre as trevas. Então, expor o que é certo é condenar o que é errado. Defender a vida é condenar o aborto. É por isso que você não verá a verdade sendo apresentada isoladamente, mas sempre ao lado de sua antítese. Luz ao lado de trevas. Você tem o fariseu, a falsa religião, ao lado do publicano, aceito pelo arrependimento sincero. Você tem Jacó e Esaú. Você tem a Jerusalém, a Nova Jerusalém e a Babilônia. Você tem o joio e o trigo. O tempo todo na Escritura nós vemos esse antagonismo. O primeiro e grande discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, é apresentado todo ele de forma negativa, partindo de seu antagonista, os mestres de Israel, para dar